Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos falar sobre estudo em casa ou na biblioteca, o seu local de estudo, o local que você preferir. Que cuidados você tem que ter, ok? A gente vai falar, num primeiro momento, sobre qual é a sequência, o que você tem que fazer, né? Então, imaginando que você assistiu uma aula, anotou a aula, promoveu as anotações, etc. E agora você vai estudar. O que deve ser feito? Então, imediatamente após a aula, no momento que você for estudar, recomenda-se uma leitura geral das anotações. Então, você assistiu aula de matemática ou de história. Você vai fazer uma leitura geral daquilo que você anotou, dessa aula que foi dada. Qual que é o objetivo dessa leitura geral? É uma leitura que eu defino como leitura superficial. Qual que é o objetivo dessa leitura superficial? É que você tenha uma noção, uma visão geral. Fazer uma analogia como se fosse um quebra-cabeça. Quando você vai montar um quebra-cabeça, você não começa aleatoriamente a montagem. Primeiro você olha para a capa do quebra-cabeça. A partir da capa você tem uma noção de como é o desenho e aí sim você começa, literalmente, a quebrar a sua cabeça no processo de montagem. Então, primeiro momento, assisti uma aula, fiz anotações, agora vou fazer uma leitura superficial dessa aula, uma visão geral da minha aula, ok? O segundo passo é o que eu chamo de leitura focada das anotações. Então, você fez uma leitura geral e vai agora para uma leitura mais concentrada, focada. Nessa leitura focada, é importante que você comece a entender, a buscar entender aquilo que você está lendo. Então, lápis na mão, papel para fazer rascunho na mão. Então, é colocado uma fórmula, por exemplo, tem uma fórmula bastante complexa. Agora é hora de você entender essa fórmula, brigar com essa fórmula. Tem um conceito colocado, uma definição colocada, vai no papel de rascunho, reescreve esse conceito com as suas palavras, enfim. O objetivo dessa segunda leitura não é mais geral, e sim que você comece a entender aquilo que você anotou, aquilo que você estudou, né? Aquilo que você estudou de forma superficial agora comece a ser entendido, o mecanismo de entendimento, tá? Então procure usar todos os recursos necessários para com que você realmente entenda a matéria. A minha dica é bastante simples. Procure utilizar um caderno que eu chamo de caderno de rascunho. Esse caderno é para você rabiscar, reescrever. O professor passou um conceito de um assunto para você, por exemplo, o professor passou o conceito de trovadorismo. Legal. Escreve com suas palavras o que é o trovadorismo, né? Tem a forma como o professor falou e a forma como você entende. Então escreve no caderno de rascunho com as suas palavras. Então esse caderno é um caderno para rabiscar mesmo, rascunho, ok? Então, feito isso, espera-se que você tenha entendido a matéria. Entendido a matéria, maravilha. Próximo passo. O próximo passo é a memorização de tudo isso que foi estudado. Então veja, o primeiro passo, uma leitura superficial. O segundo passo, uma leitura focada, estudando, rabiscando, entendendo. Terceiro passo, vou memorizar o que eu estudei. Ok. O que eu devo fazer para memorizar? O cérebro aprende por processo de repetição. Então, para memorizar aquilo que você estudou, é importante que você pegue os pontos que você achou mais difíceis na leitura anterior que você fez e faça resumos desses pontos. Faça um breve resumo e revise esse resumo constantemente. Se você preferir, numa aula de biologia, por exemplo, de história ou de geografia que tem muitos nomes, faça um glossário desses nomes e procure revisar esse glossário constantemente. Agora é um outro caderno, não mais o de rascunho, e sim um de resumo, onde você vai fazer o glossário ou breves resumos. Letra caprichada, caderno bonito, colorido. Esse material você vai utilizar como revisão, você vai fazer revisões constantes. Se daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses você vai fazer uma questão, lembra desse assunto, fala, nossa, não estou lembrando direito, recorre ao seu caderninho de resumo para lembrar aquilo que você estava estudando, ok? Aquilo que você estudou no passado e foi colocado no seu caderno. Isso certamente vai te auxiliar bastante. Então, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima.